Olá, eu sou o professor Naldo e hoje nós vamos falar de velocidade relativa, né? Na verdade, velocidade escalar relativa. O que você precisa saber? Que os conceitos de movimento e de repouso são conceitos relativos, não é verdade? Depende do referencial. Lembre-se das aulas, né? Lembre-se de uma das falas de Galileu Galilei. É sempre possível se encontrar para uma mesma partícula dois referenciais distintos no universo em que ela esteja em movimento em relação a um e repouso em relação ao outro. Como a velocidade, a grosso modo, mede a alteração da posição de uma partícula com o tempo em relação a um certo referencial, então nós temos velocidades diferentes para referenciais distintos, não é? Muito bem, foca lá na apostila, dá uma olhada lá na apostila, foca lá. Veja só, a nossa apostila inicia esta aula com uma definição, e de fato é uma definição. É a definição de velocidade escalar relativa. Então, considere duas partículas, no caso aí A e B, que têm velocidades escalares em relação a um certo referencial, VB e VA. Essas velocidades são as velocidades escalares, ok? Velocidades escalares. O que são velocidades escalares? São valores de velocidade acrescidas de sinais. Portanto, pode ser um número positivo ou negativo. Por definição, a velocidade escalar relativa é a subtração de duas velocidades escalares, ok? De duas velocidades de partículas, não é? De duas partículas que se movem em relação ao mesmo referencial. Então, por exemplo, a velocidade escalar de B em relação a A, aí se escreve VBA, não é? É a velocidade escalar de B menos a velocidade escalar de A. Portanto, em contrapartida, a velocidade escalar de A em relação a B é a velocidade escalar de A menos a velocidade escalar de B. Então, claro, não é? A velocidade escalar de B em relação a A, não é? É igual em módulo à velocidade escalar de A em relação a B. Em módulo porque, na verdade, elas têm sinais opostos. Isto é uma definição. Então, olha lá na apostila, vamos ver os exemplos. Foca lá no exemplo. Olha lá, suponha que tenha duas partículas que se movem em relação à Terra com velocidades escalares 10 metros por segundo e 5 metros por segundo, ambos aí têm movimento progressivo. Se lhe perguntarem qual é a velocidade escalar de A em relação a B, bem, é a velocidade escalar de A menos a velocidade escalar de B. Então seria 10 metros por segundo menos 5 metros por segundo, dá 5 metros por segundo. Olha o outro exemplo. Duas partículas se movem de tal forma que elas fazem isso em sentidos opostos, né? A move-se com uma velocidade escalar de 10 metros por segundo e B uma velocidade escalar de menos 5 metros por segundo. Então, a velocidade escalar de A em relação a B é a velocidade escalar de A menos a velocidade escalar de B. Então vai ficar 10 menos 5, 15 metros por segundo. Ok? Sem problema. Agora olha aqui para mim. Tá, professor, isso é uma definição. Não é? A velocidade escalar relativa é a subtração de duas velocidades escalares, não é, em relação a um certo referencial? Sim. Mas qual é o significado, professor? Afinal de contas, o que isso significa? Aí que está o detalhe, não é? Significa o seguinte, que quando você calcula a velocidade escalar de uma partícula em relação à outra, você tomou uma das partículas como ponto de referência e viu como ocorre o movimento da outra em relação à primeira. Volta lá para a apostila que você vai perceber claramente. Olha lá, o que significa no exemplo A dizer que a velocidade escalar de A em relação a B é 5 metros por segundo? Significa dizer que em relação a B, A move-se da esquerda para a direita, velocidade positiva, não é? Aproximando-se de B a uma taxa de 5 metros em cada um segundo. É isso. Tomando B como referência, A se move da esquerda para a direita com uma velocidade de 5 metros por segundo. O que significa na questão B a velocidade relativa ter dado 15 metros por segundo? Significa que tomando B como referência, A se aproxima de B, ou seja, nesse caso se move da esquerda para a direita, a uma taxa de 15 metros por segundo. É isso que está sendo dito aí, ok? Então nós temos a relação entre espaço percorrido e tempo entre duas partículas que se movem, ora no mesmo sentido, ora em sentidos opostos, uma em relação à outra. Há professores que falam assim, quando você calcula a velocidade escalar relativa, é como se uma das partículas estivesse parada em relação à Terra e só a outra se movesse.
não é? Então, por exemplo, a velocidade escalar de A em relação a B é 15 metros por segundo, é como se B estivesse parado, é equivalente a como se B estivesse parado e apenas o A estivesse movendo com 15 metros por segundo. Para a gente usar isso como ferramenta matemática para conseguir resolver os problemas, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com módulo, para evitar esses sinais, né? Movimento progressivo, movimento retrógrado, vamos trabalhar com módulo. Então nós vamos ter uma regra prática. Olha lá, foca na apostila, regra prática, dá uma olhadinha, regra prática. Ok? Quando dois móveis caminham no mesmo sentido, o módulo da velocidade escalar relativa é dado pela diferença entre os módulos das velocidades escalares de A e B. Então, o que você faz? Mesmo sentido, subtrai os módulos das velocidades escalares. Ok? Sem sinal, né? Aí sem sinal. Faça sempre maior menos menor para sair em módulo. Agora, olha lá. B, foca na apostila. B, quando os móveis caminham em sentidos opostos, o módulo da velocidade escalar relativa é dada pela soma dos módulos. Então vai ficar o quê? VA mais VB em módulo. Então aí você não precisa pensar em sinais. Mesmo sentido, somos módulos. Ok? Sentidos opostos, né? Aliás, mesmo sentido subtrai os módulos, maior menos menor. Sentidos opostos somos módulos e ponto final, é isso aí. Para que nós vamos usar? Poxa, tem uma série de usos para esse tipo de problema. Por enquanto, inclusive, só para movimento uniforme. Como é que você vai usar? Você vai usar assim, ó. Vou pegar aqui um exemplo. Foca lá na apostila, aplicação. Você aí na apostila tem dois trens A e B que se movem no mesmo sentido. Opa, quando se move no mesmo sentido, a velocidade em módulo de um em relação ao outro é a subtração dos módulos da velocidade. Aí, garoto, parabéns. E você tem o trem A na iminência de começar a ultrapassagem do trem B. Ou seja, a frente do trem A está alinhada com a traseira do trem B. Ok? Suponha, por exemplo, que você queira saber quanto tempo demora o trem A para ultrapassar o trem B. Qual é a condição necessária e suficiente para o trem A ultrapassar o trem B? É que a traseira do trem A esteja alinhada com a frente do trem B. Ok? Ah, professor, mas o trem B também está se mexendo. Como é que fica? Fixa o trem B. Ou seja, calcula a velocidade de A em relação a B. Acabou. Mais fácil, não é? Então, foca lá na apostila. Olha o que nós vamos fazer. Como eles se movem no mesmo sentido, a velocidade de A em relação a B em módulo é a velocidade de A menos a velocidade de B. Essas velocidades, VA e VB, são geralmente velocidades em relação à Terra. Ok? Então, a velocidade de A em relação a B é o espaço que A tem que mover-se em relação a B para ultrapassar o B. E quanto que o A tem que se mover para ultrapassar o B? É o comprimento dele, LA, mais o comprimento do LB. Então, a velocidade de A em relação a B é ΔS de A em relação a B, tudo em módulo, dividido pelo tempo. O ΔS de A em relação a B é a soma dos comprimentos. Então, o tempo de ultrapassagem é a soma dos comprimentos dividido pela velocidade relativa VA menos VB. Muito mais fácil resolver problemas assim, muito mais rápido, não é verdade? Mas só que você tem que tomar cuidado. Esta regra que você está aprendendo só vale se as partículas moverem-se ao longo da mesma trajetória. Elas não valem em outras circunstâncias, ok? Só ao longo da mesma trajetória. Em trajetórias diferentes, esse conceito não pode ser usado desta maneira. Aliás, essa definição não pode ser usada dessa maneira. Legal? Tudo bem? Então, muito cuidado. Agora, veja, ainda lá na apostila, foca lá na apostila para mim, por gentileza. Se eles estivessem caminhando em sentidos opostos, aí a velocidade de um em relação ao outro seria o quê? A soma das velocidades. Olha lá, ficaria LA mais LB igual a VA sobre VA mais VB igual ao tempo de cruzamento, nesse caso não ultrapassagem, né? Porque eles estariam em sentidos opostos, né? Muito bem, legal. Vamos para os exercícios? Vamos? Então vamos lá para os exercícios. Olha só. Primeiro exercício, é um exercício que eu gosto, é um exercício muito legal. Laura e Alfredo vivem em cidades diferentes, distantes entre si de 240 quilômetros, através de uma estrada retilínea. Muito bem, eles decidem se encontrar em algum ponto da estrada. Laura sai de carro exatamente ao meio-dia e viaja com velocidade escalar constante em módulo 80 km por hora. Alfredo também sai ao meio-dia, ambos saem no mesmo instante.
com uma velocidade escalar de 100 km por hora em módulo. Aí, professor, mas está em sentido oposto, é negativa a velocidade. Não, aí está em módulo, não vamos precisar trabalhar com sinais. Deixa de procurar pelo em ovo, ok? Vamos continuar. Desprezando os pequenos momentos de aceleração e desaceleração, ou seja, supondo que os movimentos são uniformes, determine a que horas elas se encontram. Legal? Olha aqui para mim, ó. Cara, você poderia fazer esse problema com aquela velha técnica de montar as funções horárias de ambas as partículas. No caso soviético, é o movimento uniforme, né? A montar as equações horárias, impor a condição de algébrica de encontro, quando é que o espaço de um vai ser igual ao espaço do outro. Calcular o instante de encontro e finalmente substituir numa das funções para saber onde elas se encontram. Você poderia fazer assim, mas nós não queremos. Nós queremos ganhar tempo, nós somos vestibulandos, nós não podemos fazer isso. Tá certo? Então vamos ver como é que faz. Olha só. Foca lá na apostila. Tá lá a figurinha. A menina, que eu esqueci o nome dela, deixa eu ver aqui qual é o nome dela. Laura L, não é? Vai movimentar-se da esquerda para a direita com uma velocidade escalar em módulo 80. E o Alfredo vai se movimentar da direita para a esquerda com uma velocidade escalar em módulo 100 km por hora. Ok? Legal? Muito bem. Eu não vou precisar colocar a velocidade negativa. Guarde essa informação na tua cabeça. Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos assumir que um deles, é como se um deles estivesse parado, ok? E apenas o outro se mexe. Mas aí então a velocidade do outro é a velocidade em módulo relativa. Como eles estão caminhando em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma dos módulos da velocidade. Então, 80 mais 100. Então é como se um tivesse parado e apenas o outro dele se aproximasse com uma velocidade de 180 km por hora. E qual é a distância, nesse caso, que um tem que andar em relação ao outro para se encontrarem? 240 km. Então, movimento uniforme, V igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔS igual a V vezes ΔT. Quanto que um tem que andar em relação ao outro para se encontrarem? 240 km, que é a distância que os separa inicialmente. Qual é a velocidade de um em relação ao outro? É a soma das voltas da velocidade, que é 180. E quanto tempo demora para eles se encontrarem? Não sei. Olha como foi rápido, gente. Eles demoram 24 sobre 18 horas, ou seja, 4/3 de hora para se encontrarem. Ok? Legal. Então, 4/3 de hora equivale a que horário que eles vão se encontrar? Não é? Que horário? Que horas? Eles não saíram ao meio-dia? Então, meio-dia mais 4/3 de hora. Meio-dia mais 4/3 de hora, meio-dia mais 4/3 de 60. Ok? Então, meio-dia mais 80 minutos. 80 minutos é 1 hora e 20 minutos. Então, são 13 horas e 20 minutos. Eles se encontram nesse instante. Alternativa certa é a B. Ok? Legal o exercício? Eu gostei, não é? Ao invés de montar as funções horárias dos espaços, nós calculamos o intervalo de tempo facilmente com que eles vão se encontrar usando o conceito de velocidade escalar relativa. Tá bom? Legal, legal. Boa questão, mas nós vamos voltar a esse assunto na próxima de uma maneira diferente. Nós vamos focar em algumas coisas que talvez você não tenha percebido. Olha só. Questão número 2. Vamos ver. Opa, OBFP, né? Geralmente são questões mais difíceis, tá? Então, olha lá. Atualmente, aumentou o número de pessoas que adotam animais de estimação, principalmente cães e gatos. Eu, por exemplo, adotei 2 gatinhos, não é? Esse é o caso de Dona Filermina. Dona Filermina, que possui um gato e um cachorro muito ciumento, não é? Quando a comida do gato era colocada, o cachorro corria para chegar primeiro até a comida. Eu não sei se é ciumento ou é faminto, né? Como minha avó dizia, esganado, quer comer tudo. Bom, mas que seja, né? Veja só, em t igual a 0, um certo dia, na busca por chegar primeiro, o gato estava movendo-se a 24 centímetros por segundo, uma velocidade escalar em módulo. E o cachorro estava se movendo a 120 centímetros por segundo, uma velocidade escalar também em módulo. A figura já nos conta tudo do que está acontecendo. Essas figuras são sempre muito boas para nós.
Ambos desenvolvendo movimentos uniformes, como registra a figura. Observe que o gatinho está da comida a 200 centímetros. O cão está da comida a 380 centímetros. Ok? E essa foto registra o instante igual a zero. Observe também que nós temos a dimensão, o comprimento da ponta do focinho do gato à extremidade do seu rabo, 40 centímetros, e também do cachorro, 60 centímetros. Legal? Muito bem. Se o gato possui 40 centímetros de comprimento e o cachorro possui 60 centímetros de comprimento, em que instante o cachorro ultrapassou o gato totalmente? Então, calma. Qual é a condição? Olha aqui para mim. Qual é a condição necessária, ok, para que o cachorro ultrapasse o gato? A condição necessária é que o rabo do cachorro esteja, no final das contas, alinhado com o focinho do gato. Quando isso acontecer, todo cachorro ultrapassou o gato, ok? Da mesma forma que se fossem dois trens, não é? Quando é que um trem ultrapassou o outro? Quando a traseira de um trem, né, o do mais rápido, estiver alinhada com a dianteira daquele que é ultrapassado. Mesma coisa, só que isso é um gatinho, miau, e um cachorrinho. Muito bem. Legal. Então, vamos lá. Primeiro passo. Ambos se movem no mesmo sentido? Sim, professor. Então, qual é a velocidade de um em relação ao outro? É a subtração dos módulos da velocidade. Ou seja, a velocidade do cão em relação ao gato será 120 menos 24, em módulo. Ok? Quanto que o cão precisa mover-se em relação ao gato para ultrapassá-lo? Então, cuidado, agora é muito sério. Em relação ao gato, o cão precisa percorrer 60 centímetros, mais 140, mais 40. Então, eu adotei o gato como referência. Então, eu tenho que deslocar tudo isso para alinhar-me, para o rabo do cachorro alinhar-se com o focinho do gato. Então, quando eu faço essa soma, 60 mais 140 mais 40, o que eu estou adotando? Adotando como referência o focinho do gato. E por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho condições de calcular a velocidade do cachorro em relação ao gato. Pô, professor, legal. Tá bom, vamos continuar. Olha lá. Movimento relativo. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo no movimento uniforme. ΔS relativo, 60 mais 140 mais 40. Então, o cão precisa mover-se em relação ao gato 240 centímetros. Ah, muito bem. Qual é a velocidade de um em relação ao outro? Como eles se movem no mesmo sentido, é a subtração dos módulos. 120 menos 24, 96. Então, quanto tempo demora? 240 dividido por 96, 2,5 segundos. O que nos leva à alternativa B. Agora, nesta questão, nós tivemos um problema de impressão gráfica, não é? Ok? Então, onde você ver 25 metros, na verdade é 2,5 segundos. Combinado? Legal? Ok? É um erro gráfico, não é? De impressão. 2,5 segundos. Inclusive, uma série de alunos aí perguntaram, professor, mas olha, tá... Pois é, 2,5 segundos. Mas o exercício é legal, a gente tem que fazê-lo, né? Porque é um bom exercício. Eu gostaria de usar esse exercício para ir um pouco além. Olha só, vamos mudar um pouquinho a pergunta. Se eu te perguntar qual é o deslocamento do cão em relação ao gato? Ah, professor, eu já sei, é 60 mais 140 mais 40, 240. Legal. Agora eu vou mudar a pergunta. Qual é o deslocamento, nesses 2,5 segundos, do cão em relação à Terra? Professor, e agora? Então, se o cara te fizer essa pergunta, qual é o deslocamento do corpo A em relação à Terra? Geralmente eles não falam em relação à Terra, eles falam assim só. Qual é a distância percorrida pelo corpo? Né? Supondo que você entenda que é em relação à Terra. Aí a pergunta é resolvida assim. Bom, digamos que eu queira saber quanto que o cão andou em relação à Terra até ultrapassar o gato. Eu sei que o tempo foi 2,5 segundos. Então eu faço assim, ó, o ΔS do cão em módulo em relação à Terra, pego a velocidade do cão em relação à Terra. É a velocidade do cão em relação à Terra vezes o tempo.
Agora eu estou usando a velocidade em relação à Terra, então eu vou ter o ΔS do cão em relação à Terra. Então o ΔS do cão em relação à Terra vai ser a velocidade do cão em relação à Terra, que era de quanto? 120 centímetros por segundo. Vezes o tempo que ele demandou para ultrapassar, 2,5 que nós tínhamos calculado, que inclusive nós corrigimos, né, o erro gráfico. Então, 120 vezes 2,5 é 120 vezes 5 sobre 2. 120 dividido por 2 dá quanto? 60. 60 vezes 5 dá 300. Ô, professor, não entendi. Por que 300? Não era 240? Não, não. 240 é do cão em relação ao gato. Agora eu quero saber do cão em relação à Terra. Né? O tempo é o mesmo nos dois referenciais. Na mecânica newtoniana, o tempo é sempre o mesmo em qualquer referencial. Né? Mas os deslocamentos e as velocidades, não. Então, enquanto em relação ao gato ele percorreu 240, em relação à Terra ele percorreu 300 centímetros. Então, quando ele ultrapassou o gato, ok? Ele ainda não está na comida, ele não chegou ainda na comida, né? Porque a distância inicial que ele tem que percorrer para chegar à comida em relação à Terra seria 380 centímetros. Ele ainda está 80 centímetros distante da comida. Sacou? Não é uma bela questão? Claro que é, né? Claro que é. Muito bom. Vamos para a próxima? Vamos lá. Próxima questão. Questão número 3. Olha aí. 2 carros, ok? A e B, de 5 metros de comprimento cada um, realizam movimentos retilíneos uniformes com velocidades escalares em módulo 72 km por hora e 54 km por hora. Eu tenho certeza que você já ligou na tua cabeça aquele alerta, quilômetro por hora, nós estamos vendo metros aí, alerta, não é? Que você vai ter que transformar uma unidade na outra. Sim, nesse caso vai ter sim. Né? Como é que nós transformamos quilômetros por hora para metros por segundo? Nós dividimos por... Isso, 3,6. Então, onde você lê 72 km por hora, de certo você vai ler 20 metros por segundo. Onde você vê 54 km por hora, de certo você vai ler 15 metros por segundo. Combinado? Legal, vamos continuar a leitura do exercício. Num determinado instante, o carro A está a 10 metros da traseira do carro B, tal qual indica a figura. Observe que os carros têm comprimento 5 metros cada um. A pergunta é a seguinte... a partir desse instante, a distância que cada ponto da carroceria do carro A percorre para ultrapassar completamente o carro B é... E agora, José? E agora você? Né? Você vai me perguntar, professor, mas a partir desse instante a distância que a carroceria do carro A, o carro A, percorre para ultrapassar o carro B. Então, essa distância que ele está perguntando, ele entende que seja o espaço percorrido pelo carro A em relação à Terra. Ah, professor, mas ele não tem que falar? Então, eles não falam, eles imaginam que você vai subentender que essa distância é em relação à Terra, ok? Agora, se ele perguntasse qual a distância que o carro A tem que percorrer em relação ao carro B para ultrapassá-lo, a resposta já está na figura. Seria o comprimento do carro A mais os 10 metros mais o comprimento do carro B, totalizando 20 metros, não é? Mas não é o caso, não é o caso. Apesar de ter 20 metros na resposta, não é isso que ele está perguntando. Senão ele teria a obrigação de falar, olha, qual a distância que o carro A percorreu em relação ao carro B. Sacou? Então, essa ausência de em relação já nos diz tudo. É em relação à Terra. Tá bom? Como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, igual do cachorro e do gato. Vamos calcular quanto tempo demora o carro A para ter a sua traseira alinhada com o carro B. E nós vamos usar que conceito? Velocidade escalar relativa. Como ambos se movem no mesmo sentido, a velocidade de um em relação ao outro é a subtração das velocidades. Então nós vamos ter lá que a velocidade de A em relação a B, foca na apostila, isso, vai ficar 72 menos 54, aqui em km por hora, 18 km por hora, e ele deixou para o final transformar para metros por segundo, 5 metros por segundo. Muito bem, cálculo do intervalo de tempo que o carro A demora para ultrapassar o B. Até aí é igual o cachorrinho e gato. Quanto que o carro A tem que se mover em relação ao carro B? Ele tem que se mover... os tais do 5 metros do seu tamanho, mais 10 da distância, mais 5 metros do outro, totalizando 20 metros. Olha o 20 aqui aparecendo. Velocidade relativa em módulo, 5. Então, quanto tempo demora? 4 segundos. Agora, nós vamos calcular a distância percorrida pelo carro A em relação à Terra.
aí não tem jeito, eu sou obrigado a usar a velocidade em relação à Terra. Então, o ΔS em relação à Terra é a velocidade em relação à Terra vezes o tempo. Então, olha lá, a distância percorrida em relação à Terra vai ser a velocidade do corpo do carro A em relação à Terra. Observe que ele converte aqui km por hora por metros por segundo, 72 dividido por 3,6, vezes o tempo que demorou, 4 segundos. Essa continha dá exatamente quanto? 80 metros. O que nos leva à alternativa C. Bela questão? Claro que sim. Questão típica de vestibular, não é? Legal? Muito bom. Vamos à questão número 4 agora. A questão número 4 também é uma questão muito importante. 4. Fala-se aí sobre 2 navios. Agora, em vez de gato e cachorro, 2 navios. Vamos ganhar tempo. O navio fragata tem 130 metros de comprimento e o navio corveta tem 100 metros de comprimento. Ele quer saber, dada os módulos das velocidades de ambos, corveta 20 metros por segundo, fragata 10 metros por segundo, quanto tempo demora para um ultrapassar outro, ok? Então, olha lá, ΔS igual a velocidade relativa vezes tempo. Quanto que um tem que mover-se em relação ao outro? O tamanho de um mais o tamanho do outro são 100 mais 130 metros, ok? Totalizando quanto? 230 metros, ok? Qual é a velocidade de um em relação ao outro? Se está no mesmo sentido, subtrai as velocidades, 20 menos 10. E o tempo de ultrapassagem eu não sei. Vai ficar 230 dividido por 10, dá 230 segundos. A alternativa certa, B. D, aliás, de dado, né? D de dado. Ô, professor, lê uma coisa e fala outra, é a velhice. Ok? D de dado. Muito bom. Vamos ao próximo? Vamos! Olha lá, vamos andar um pouquinho mais rápido agora. 5, olha lá, você vem vindo e lê isso na traseira do caminhão. Veículo longo, comprimento 30 metros e você quer ultrapassá-lo, tá? Oh, muito bem, você não vê nada lá na frente, você quer ultrapassar. Muito bem. Quando a dianteira do seu carro estava alinhada com o caminhão e quando finalmente a traseira está alinhada com a frente do caminhão, não é? Quando você completou a ultrapassagem, o garoto mediu quanto tempo demorou, 8,5 segundos, é o tempo de ultrapassagem, ok? Ele fala o seguinte, se o tamanho do carro é 4 metros e pela figura você sabe que o tamanho do caminhão é 30 e que a velocidade do carro era de 30 metros por segundo, calcule agora a velocidade do caminhão. Então vamos lá, move-se no mesmo sentido? Move sim, senhor. Então a velocidade de um em relação ao outro é a subtração dos módulos. Então vai ficar 30, que é a velocidade do carro, menos a incógnita velocidade do caminhão que nós não sabemos. E isso é igual ao ΔS que o carro tem que mover-se em relação ao caminhão. Quanto que o carro tem que mover em relação ao caminhão? A soma dos comprimentos. Ok? 30 mais 4. Então, lá, ó a figurinha dizendo tudo para você. Olha lá. Então, 34, ok? Subtração das velocidades, 30 menos VB e o tempo, 8,5 segundos. Isolando-se, nós vamos ter que VB igual a 26 metros por segundo. A alternativa correta, a alternativa D. Legal? Beleza? Ó, depois faz assim, ó. Quanto que o carro percorreu em relação à terra para ultrapassar o caminhão? Não esqueça, tá bom? Qual a distância que o carro A percorreu em relação à terra para ultrapassá-lo? Tá bom? Faça essa questão proposta. E, finalmente, nós vamos à última questão, questão 6, ok? Duas partículas percorrem uma mesma circunferência de comprimento 6 metros. Então, o comprimento do arco de circunferência 6 metros, 2πr igual a 6 metros. As partículas se encontram a cada 3 segundos quando se movem no mesmo sentido. Opa, mesmo sentido, numa mesma trajetória, a velocidade de uma em relação à outra é a subtração das velocidades. E se encontram a cada 1 segundo quando movem-se nos sentidos opostos. Mover-se nos sentidos opostos significa que a velocidade de um em relação ao outro é a soma das velocidades em módulo. A pergunta é a seguinte, calcule as velocidades das partículas A e B. Claro, são duas incógnitas, então nós vamos precisar de duas equações. Então veja só, quanto que uma tem que andar em relação à outra para encontrá-la? O comprimento de uma circunferência. Ok? É como se uma tivesse parado e apenas o outro desse uma volta. Né? Então são os tais dos 6 metros. Então, na primeira situação, mesmo sentido, a subtração das velocidades tem que dar o ΔS relativo, que são 6 metros, num intervalo de tempo de 3 segundos. Ok? Então, VA menos VB
é 6 por 3 que dá 2. Sítios opostos, a soma das velocidades tem que dar o mesmo ΔS6 agora em 1 segundo. Então nós temos duas equações com duas incógnitas. Resolvendo-se o sistema, substitua uma na outra, você vai encontrar as velocidades 4 metros por segundo e 2 metros por segundo. Resposta 4 e 2 metros por segundo. Olha aqui para mim. Foca aqui em mim. É isso. Matéria dada, matéria estudada. Leia o texto da coleção objetivo, tente fazer os exercícios, não dá tempo de fazer todos, ok? Aula só não ensina. Você tem que assistir a aula, ser orientado por nós, professores, ir para casa e dedicar-se. No mínimo 1 hora para cada aula. Te vejo na próxima. Tchau!